Olá pessoal, mais uma vez, voltando aqui à gravação aqui da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje é: Jesus, ele nunca orou pela humanidade. O que tem acontecido é que as igrejas, elas têm se afastado a cada tempo, se afastado do conhecimento genuíno da palavra do Senhor. A cada tempo que se passa, as igrejas, elas estão se distanciando cada vez mais. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir a profecia do apóstolo Paulo, quando ele disse que ele se reuniu com a igreja. Paulo estava sentindo que ele iria ser assassinado, porque Paulo ele foi decapitado, segundo os historiadores, ele foi decapitado pelos judeus. Paulo foi assassinado. Mas antes disso acontecer, Paulo se reuniu com as igrejas dizendo que haveria uma mudança com a partida dele daqui da terra. A igreja iria sofrer mudanças no seu em relação à doutrina, o ensinamento, porque iria se introduzir falsos profetas, iriam se introduzir pessoas que não têm nenhum vínculo com Deus, pessoas que não têm nenhum compromisso, pessoas que não têm nenhum interesse espiritual, a não ser interesses materiais, porque é o que se vê muito por aí. É o materialismo cada vez se aprofundando dentro das igrejas e cada vez esses líderes ficando cada vez mais poderosos e com isso dominando a mente das pessoas e dominam as pessoas ao seu bel prazer, da forma como eles querem, se aproveitando da inocência, da fragilidade espiritual das pessoas, dominando a fé delas, que elas têm em nome do nosso Senhor. Eles se aproveitam das suas sensibilidades e necessidades, e com isso eles começam a injetar venenos perigosos que chegam até a matar a consciência e o conhecimento que essas pessoas tanto desejam, mas elas nunca conseguem almejar, porque esse veneno ele domina até certo ponto, que chega a um ponto de as pessoas ficarem totalmente dominadas por eles. Eu trouxe esse tema hoje porque existe aí essa ideia de que o Senhor ele ama toda a humanidade e Jesus intenciona salvar a toda a humanidade, e que Jesus ele tem de fato um interesse em prol de toda a humanidade. Então sempre é aquele ensinamento universal, sempre aquele ensinamento universal. Eu trouxe esse tema hoje aí para mostrar que de fato as profecias das escrituras elas estão se cumprindo, porque as igrejas elas estão se afastando cada vez mais do verdadeiro conhecimento da palavra. Então, logo no início do vídeo, quando eu falei que Jesus ele nunca orou pela humanidade. E por quem ele orou? Ele orou pela igreja. Ele orou por aqueles que de fato são deles. Não é que ele orou por aquelas pessoas que estão dentro das igrejas. Não é isso que eu estou falando. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando daquelas pessoas que de fato pertencem
a Jesus Cristo. Porque nem todos que estão dentro da igreja pertencem a Cristo, por causa do joio e o trigo. O joio e o trigo, eles andam juntos, e os dois estão dentro da igreja. Só que o joio não pertence a Cristo, só o trigo. Então, a passagem que eu trouxe hoje para esse vídeo, para respaldar esse pensamento acerca de que Jesus nunca orou pela humanidade, está no capítulo 17 de João, que fala sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. Só que aí você vai lendo todo o contexto do capítulo 17, mas quando chega no versículo 9, Jesus ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desses, porque são teus. Observe aqui no versículo 9 do capítulo 17 de João, a oração em que Jesus fazendo ao Pai. Esse rogar aqui é a oração, é o pedido, né? Quando você ora, você fala, você pede, então, e tudo mais, na oração. Essa oração de Jesus, quando ele cita aqui, quando João narra, escreve esse versículo aqui extraordinário, então Jesus aqui ele deixa claro que ele estava rogando ao Pai, orando ao Pai, pelos discípulos. No versículo 9, Jesus estava orando pelos 12. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Observe que Jesus não estava orando pelo mundo. Aí alguém diz assim, não, mas tudo bem, mas aqui já foi uma oração específica em que Jesus fez apenas em prol dos discípulos. Negativo. No versículo 20, dentro desse mesmo contexto do capítulo 17, eu achei impressionante isso aqui, porque Jesus diz no versículo 20, eu não rogo somente por estes quem? Pelos 12, pelos discípulos. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Entenda isso aqui. Jesus está dizendo aqui em oração que ele não estava orando apenas pelos discípulos, mas ele também estava orando por aqueles que ainda iam acreditar nele. Veja que coisa extraordinária. Agora veja só, dois grupos, dois tipos, duas linhas de oração. Jesus aqui estava orando pelaquele grupo, pelaqueles 12, os 12 apóstolos, a qual ele escolheu. E não só esses, mas ele também estava orando por aqueles que ainda iam acreditar nele. A pergunta que eu faço é, e aqueles que não acreditar, e aqueles que não acreditam? Ou aqueles que nunca iriam acreditar ou que não acreditam? Jesus nunca orou por esses daí. É isso que eu estou dizendo. É isso que a palavra está aqui testificando. Que Jesus ele estava orando por aqueles que iriam crer nele e acreditar nele. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então, não só os discípulos, mas também que dentre toda a humanidade, surgirão pessoas que iriam crer em Cristo, iriam servir a Ele. Porque esse crer em Cristo não é apenas acreditar que Ele existiu, não é apenas acreditar que Ele fez milagre, não é apenas acreditar que Ele passou 3 anos e meio aqui na terra, transmitindo a sua palavra, a sua verdade. Jesus não está falando apenas desse acreditar, mas é aquele acreditar em que você acredita e procura obedecer a sua palavra. Então, esses aí que ainda iriam acreditar e queriam procurar fazer a sua vontade, foi por esses daí que Jesus estava orando. Ou seja, eram pessoas que ainda não acreditavam, mas que Jesus estava orando justamente por esses que iriam crer nele. Isso significa que essa oração de Jesus, ela não é uma oração universal. Jesus aqui não estava orando pela humanidade. Ele estava orando justamente só para aqueles que iriam crer, porque Jesus ele bem sabia que nem toda a humanidade iria acreditar nele. Jesus bem sabia que nem toda a humanidade iria servir a ele.
Jesus bem sabia que nunca iria existir uma salvação universal. Porque existe por aí os universalistas, aqueles que acreditam que ainda irá existir ainda uma salvação universal, de que todos serão salvos. Isso é uma grande mentira de Satanás, que se introduziu dentro da igreja. Por isso que eu disse que a igreja, a cada tempo que se passa, ela tá se afastando do evangelho. Por quê? Porque está se introduzindo dentro das igrejas falsos hereges, falsos profetas. Estão se introduzindo e distorcendo o sentido original do verdadeiro evangelho em que Jesus trouxe, aquele que Paulo recebeu e passou para a igreja. Tudo isso está acontecendo para se cumprir as escrituras. Então observe por aqui que Jesus ele só orou apenas pelos 12 e por aqueles que ainda iam acreditar nele. Então toda aquela pessoa em que um dia ela sente o chamado da palavra, ela se converte através do evangelho de Jesus, quando ela ouve a palavra da verdade, como Paulo fala em Efésios 2,13, se eu não me engano é 2,13 ou é 1,13, em que Paulo diz assim: e tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado pelo Espírito Santo da promessa. Esse selo aqui é o batismo. Quando Paulo está dizendo, quando você ouve a palavra, que é o evangelho, que é o evangelho da vossa salvação, e quando acredita, quando você recebe esse evangelho, então você é batizado pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com aquele batismo de água. Aqui é o batismo do Espírito Santo quando você ouve o evangelho da salvação e você crê, você abraça esse evangelho. Porque é nesse momento em que Jesus atua na sua vida. Como Deus fez com Lídia, quando Lídia estava ouvindo a pregação de Paulo. Deus tocou no coração dela e ela entendeu e creu e foi batizada pelo Espírito. Então essa oração aqui não é uma oração universal. Jesus nunca intencionou salvar a humanidade. Jesus nunca amou a humanidade. É outra mentira de Satanás que foi introduzida dentro da igreja. Em que os evangélicos têm o costume de dizer: Jesus te ama, toda raça, toda qualidade, toda espécie de gente, todo tipo de pessoas que os evangélicos ele conta pelo caminho, eles têm o costume de dizer: Jesus te ama, mas com que prova? Qual é a certeza de que aquele evangélico ele tem uma certeza absoluta de que Jesus ama aquele indivíduo, ou aquele, ou aquilo, ou aquilo, ou aquele? Porque eu não vejo aqui um amor universal. Porque se Jesus amasse a humanidade, Jesus teria orado não só pelos discípulos, não só por aqueles que iam crer nele, mas também Jesus orava até por aqueles que nunca iriam crer nele. Como no caso, por exemplo, dos ateus. Quantos e quantos milhões e milhões de pessoas morrem na terra sem nunca crer em Jesus? Nunca acreditou, nunca entrou na mente deles que esse homem um dia esteve aqui na terra e fez o que fez em prol do seu povo, morreu pelo seu povo. Quantas e quantas pessoas morrem sem nunca acreditar nisso? Tem pessoas que não gostam nem de ouvir esse nome Jesus. Será que Jesus orou pelas pessoas? Não, de forma nenhuma. No versículo 9 e no versículo 20 do capítulo 17 do livro de João, Jesus deixa claro, a palavra deixa claro, que Jesus ele só orou só pelos discípulos e orou por aqueles que ainda um dia iriam acreditar nele, iria servir a ele, iria segui-lo, iria obedecer a sua palavra. Sem hipocrisia, sem interesse. Porque o que se mais você vê dentro das igrejas é o interesse pelo poder, é o interesse por Estado, é o materialismo dominando a igreja. É esse absurdo e essa vergonha que as igrejas dos tempos de hoje estão passando para o mundo. É por isso que existem muitas pessoas que estão se afastando das igrejas. E por que estão se afastando das igrejas? A culpa é da própria igreja. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o motivo do porquê milhares e milhares de pessoas se afastam das igrejas. As igrejas botam culpa pela própria pessoa. Elas botam culpa para a própria pessoa, tirando o cavalinho da chuva, quando na verdade a culpa é dela mesma, da própria igreja, que fez com que aquele indivíduo saiu dela e se desviou-se da igreja. Então, posteriormente, se assim o Senhor permitir, eu vou fazer um vídeo justamente acerca desse assunto, por que muitas pessoas saem das igrejas. Então,
está aí. Jesus nunca orou pela humanidade, nunca teve intenção de orar pela humanidade, nunca teve desejo, porque bem Jesus sabia para quem ele estava orando. E Jesus bem sabe os que são deles, os que são dele e os que não são dele. Então Jesus só orou só para aqueles que pertencem a ele. Não estou falando dos que estão na igreja, estou falando daqueles que fazem a sua vontade conforme o que diz as Escrituras, com base nas Escrituras. Não como esses aí que vivem de aparência, como se de fato realmente estivesse fazendo a vontade de Jesus, quando na verdade tudo hipocrisia, tudo falsidade, mentira, só aparência. Mas eu estou falando daqueles que servem a Jesus com sinceridade. Então, Jesus só orou só por esses, por aqueles que são dele, pelos seus discípulos, e também ele orou por aqueles que um dia ainda iriam acreditar nele. E aqueles que não acreditam nele e nunca irá acreditar nele, por esses aí Jesus nunca orou por esses. Até a próxima oportunidade e um abraço para todos. Tchau.